dia, mais uma vez, né? A gente veio falar um pouco para vocês aqui sobre a nossa estrutura, né? Um pouco do que é o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. Muita gente pergunta o que é esse Hospital da Cana, né? Então, a gente vai apresentar um pouco para vocês da nossa história e um pouco do que a gente desenvolveu aí nesses anos, em parceria junto com a Bionexo. Então, vou precisar aí também da participação de vocês para conhecer algumas áreas, mas a gente vai conversando no decorrer. Então, aqui um pouco da nossa história, né? É um hospital que esse ano ele fez 50 anos, Hospital da Classe Canavieira. Ele foi projetado para atender os funcionários da Classe Canavieira. Hoje, assim, somos referências nessas cidades aqui, né, nessa região, Araras, Rio Claro, Limeira, Piracicaba. Nós estamos ligados, né, a um centro canagro e a Copa Cana, né? Então, a gente tem toda essa estrutura da cana por trás do hospital também, que acaba mantendo o hospital, que um pouco, né, a associação dos fornecedores, parte da Biodiesel, Cicobi, que é o banco também que está ligado à nossa cooperativa. Esse nosso presidente, o senhor José Coral, tem aí pelo menos 18 anos como presidente do hospital. E é uma pessoa, assim, muito importante lá para a gente. E se orgulha de falar que a gente nunca atrasou um título e tal. Então, a gente é uma pessoa bem importante lá para a gente e ajuda muito com o fornecedor. Aqui um pouco do perfil do HFC, né? Aproximadamente 1.400 colaboradores, 275 médicos, 866 cirurgias por mês, 203 partos, próximo a 300 leitos, 3.500 consultas de emergência, 920 consultas ortopédicas, quase 37 mil exames laboratoriais, quase 9 mil exames de diagnóstico e 1.700 internações por mês. Um hospital de alta complexidade, tá? Um pouco dos procedimentos que a gente faz, né? Transplante cardíaco, medula óssea, rim, córnea, cirurgia bariátrica, que é um grande diferencial nosso. A gente faz aí, em média 6, 7 cirurgias por dia, bariátrica, tá? E tratamento oncológicos, cirúrgicos e terapêuticos. Então, aqui um pouco da estrutura, né? Só falando que é um hospital filantrópico. Então, a gente tem atendimento tanto SUS quanto convênio. Então, você pode ver que a UTI A, que é a UTI de convênio, ela é muito parecida com a UTI B, que é de baixo, tá? Então, a gente procura seguir o mesmo padrão. As unidades coronarianas, UTI neonatal, UTI cardiológica, pronto atendimento em emergência, parte aí de brinquedoteca. Esse é um setor que a gente tem lá, que é o setor 1E, só as acomodações como são, né? Temos algumas unidades externas também, entre elas o CEON, que é uma das referências lá na nossa cidade, na região, que é a parte de quimioterapia, né? Então, a gente tem um centro aí bem o pessoal de Campinas, médicos de lá, bem completo aí para estar atendendo. Parte de nefrologia, laboratório externo, né, que é de exames. O HFC Dia, que é um hospital dia que a gente tem lá também, que procedimentos de plástica, uma coisa mais rápida, ocorrem nesse núcleo. A gente tem a operadora nossa de convênio, que é o HFC Mais Saúde. Aqui alguma das nossas certificações, tá? Então, é a frase que a gente fala todo dia lá, né? A gente tem um hospital completo. Então, antes de começar essa conversa das ferramentas que a gente utiliza aqui da Bionexo, queria saber, tem hoje aqui administradores? Tem aqui? Tá. Farmacêuticos, deve ter bastante, né? Enfermeiros tem? Ótimo, isso é bom. Então, principalmente para a parte de estoque, que aquele pessoal que gerencia estoque, quando tem enfermagem, é um pouquinho problemático, né? Então, vamos lá. Falando um pouco para vocês da Bionexo, hoje aqui a gente tem 100% de
utilização dos processos de compra dentro da plataforma. Tá? Todos os grupos a gente compra lá. 52 contratos vigentes. Movimentação em custo atual, 45 contratos, 55 cotações. Principais fornecedores ali. O que eu queria falar um pouco para vocês da Bionexo? Só uma pergunta aqui. Todos trabalham com alguma ferramenta, pelo menos a Bionexo aqui? Alguém que não tem nenhuma? Ainda não. Então, legal. O que a Bionexo trouxe para a gente? A gente implantou ela em 2010. Então, são 7 anos com essa ferramenta. É uma ferramenta assim, que hoje é de grande importância para o hospital. Abrangeu hoje. Então, na época, a gente fazia 20 cotações, recebia 20 cotações, hoje a gente recebe 150, 160 cotações, né? Te possibilita trabalhar com contrato lá, né? Então, essa parte que a gente estava conversando aí de padronização e etc., a gente começou a enxergar o quê? A partir do momento que você amarra um contrato, isso vai melhorar o seu time de entrega, o seu prazo, a sua fidelização, e a gente tem colocado junto também porcentagens de bonificação. Então, uma sugestão, quem ainda não trabalha com contrato, insira que isso ajuda muito. Isso tudo está dentro da plataforma. Tá? Então, facilita bastante para a gente. Pode falar, acho que o Léo complementar. Hoje, 80% dos contratos nossos, 80% das compras está na Bionexo. Os 20% que a gente pode falar assim são serviços que estão fora, né? E que a gente já vem incluindo alguma coisa na parte de lavanderia, isso já tem entrado na plataforma também. No começo foi um pouco complicado, principalmente com algum desses fornecedores que não queriam acessar a plataforma, utilizar a plataforma, mas aí vai também daquela compra da ideia da administração, do próprio suprimentos e gerência, chamar o fornecedor e falar, ó, esse aqui a gente tem um manual de boas práticas de fornecedores, essa é a nossa política de compra, e vocês vão ter que aderir. Tá? Em alguns casos, nós tivemos que trocar o fornecedor. Um fornecedor grande. E eles recuaram e voltaram a nos atender. Então, assim, eles têm que se adaptar ao nosso processo de compra. Hoje, a Bionexo, falando propriamente da plataforma de compra, já é consolidada em muitos hospitais aí, e hoje já tem uma adesão muito grande dos fornecedores, então já facilita. Mas lá em 2010, quando a gente implantou, né, Paulo? Então, para colocar uma Johnson dentro da plataforma foi bastante complicado. E hoje a gente já trabalha com esse pessoal. A gente trabalha também com a APM Nexo, 100% da utilização dos processos. O que tem de diferencial essa plataforma? Hoje, quando você fala da parte de OPM, além dos contratos consignados, para quem trabalha com SUS, a gente já tem os materiais lá consignados. E aí, quando a cirurgia eletiva, a gente vem com material específico também. E tem uma legislação que fala que você tem que ter a rastreabilidade desses materiais, né? Hoje eu não conheço um RP que faça isso. Tá? Essa plataforma traz isso para vocês. Então, eu sei quem é o médico, qual que é o material, o lote, paciente, vinculo todas as informações num único lugar. Isso facilita o que você precisar buscar lá atrás. O paciente, aí fazer uma reoperação. Voltou lá, teve uma infecção, problema de prótese, você consegue rastrear tudo. Está lá. Né? Então, acho que isso ajuda bastante. Os contratos que a gente colocou lá também, você já faz amarração de preço, usou, você já dá um clique lá, já vem a reposição automática. Então, é uma ferramenta bastante importante. Essa loucura aqui, a gente implantou recentemente, e é o que a gente fala bastante lá no hospital. Quem tem informação sai na frente. Então, isso aqui, quem não tem, dá uma avaliada. Pede para um teste. Então, aqui você cruza tudo que você imaginar de indicador. Esquece Excel. Então, joga lá, eu quero saber curva ABC, eu quero saber esse quadro verde louco aqui. Isso aqui é o direcionamento de fornecedores que você compra. Então, por exemplo, a gente vê ali a Roche, né?
O pessoal que trabalha com oncologia sabe o valor que isso custa. Onde ela está? Olha o campo que ela ocupa de fornecedores nossos. Isso aqui, quando a gente fala, né, o gestor de suprimentos, o farmacêutico, vem o administrador e cobra ele. Eu quero números, quero informações, mas está sempre comprando daquele cara, né? Isso aqui te dá tudo na hora. Então, eu quero um relatório tal, quero informação tal. Você puxa, cruza, tó. Você cria um indicador no padrão que o seu administrador quer. Isso facilita muito a sua vida, no dia a dia, né? A cobrança diminui porque os números estão aí, claros. Então, não é o grande foco de hoje que a gente veio falar, até por isso, que é uma coisa que a gente amarra muito também, as compras na Bionexo, até para a utilização dessa ferramenta, né? Não é hoje tanto foco, lembrando que já temos essa do Bionexo, estamos querendo implantar o da OPM Nexo, e já estamos sabendo que tem a do Planexo também, né? Então, é uma coisa aí que, para suprimentos, falando de suprimentos e informações, está tudo aqui, né? Mas depois vocês vão saber um pouco mais, o pessoal do comercial aí vai estar passando para vocês. Bom, agora nós vamos falar disso aqui, ó, Planexo. Alguém tem Planexo aqui já? Então, assim, para quem não tem ainda, o que eu falo, a gente não trabalha para o Bionexo, a gente trabalha para fornecedores de cana. Mas a parceria é grande e a confiança também. Então, quando os caras vêm com alguma coisa assim, diferente, chama o seu administrador, vamos sentar ali e conversar um pouquinho, vamos bater um papo, vamos entender melhor. E hoje, sim, na minha opinião, sou gerente de suprimentos lá do hospital, farmacêutico, administrador, e vejo como a melhor ferramenta que a gente podia ter trazido. Por quê? O que eu falei, aqueles caras loucos lá pegaram indústria, hospital, cruzaram tudo que é possível de número, relatórios, tal, e deram para a gente. Então, aqui eu vou falar um pouquinho, 100% do nosso planejamento está lá, lembrando que a gente implantou isso aqui em setembro do ano passado. 100% do planejamento de compra está lá. Visão dos processos de gestão e monitoramento, então é o que eu falo, administradores. Você tem uma plataforma dessa, você entra todo dia lá, tem um navegador de dashboard, você entra lá, você vê todo o resultado ali. Acompanhamento em tempo real. E o que eu vou falar aqui para vocês, eu também não vi nenhum RP ainda. E acredito que não vamos ver tão cedo, mas vamos lá. Então, dia de estoque parametrizados por curva, importância. Aquele negócio assim, o administrador legal, vem. Eu quero que tenha 20 dias de estoque aqui dentro. Como que faz? Fácil. E o lead time de entrega? Lead time de compra? Como que faz? O fornecedor não atrasa? O compras não precisa de tempo para cotação? Então, essa ferramenta te dá isso. Além de ela cruzar curvas ABC, XYZ, 1, 2, 3, PQR, nossa, acho que são 96 cruzamentos que ela permite fazer. É um número alto aí. Não usamos todos ainda, pode ter certeza. As parametrizações que podem ser feitas ali é algo muito diferenciado. Então, quando a gente fala assim, como que a gente padronizou o hospital? Curva A, 15 dias. Curva B, 25 dias. E curva C, 35 dias. Quando o administrador fala que ele quer 20 dias de estoque, tem como fazer? Lead time de compra e entrega. Compras hoje precisa pelo menos de 3, 4 dias, vamos colocar. Lembrando que uma Bionexo vai funcionar bem se ela tiver, no mínimo, 48 horas de cotação. Você ter um número de resposta bacana. Então, quando você coloca aí lead time de compras de 4 dias, de 3, e um lead time de entrega de mais 7, o medicamento chega em um dia. Dá para você parametrizar pelos SKU, por item também, se quiser. Mas vamos colocar uma média, 7 dias de entrega? Pelo menos para a gente que é um pouco mais... Piracicaba na logística também ainda não está tão rápida. A gente coloca 7 dias. Então, eu já tenho que ter estoque para 10.
só com os lead times. E nenhum RP eu vi fazendo isso, né? Essa plataforma louca, ela vai todo dia dentro do seu servidor e vê todas as curvas de consumo. Então enxerga, puta, aquele item, ele pega tudo que é sazonalidade. Então aquele item que você tinha aquela compra do RP, que quando você faz o fechamento mensal, ele vai lá, lê os 30 dias do que foi consumido e começa a te dar análise de reposição. Esse não, ele vai todo dia lá, pega. Ele te dá um painel com as faltas, prováveis rompimentos de estoque. Já te sinaliza tudo. Então isso facilita, gente. Facilita de uma forma que hoje, assim, eu vou passar os números aqui, a gente vai vendo o que é resultado. Então, coloquei ali visão de itens críticos, integração diária, divisão automática dos itens de contrato. Isso é lindo, cara. Na hora que você pega e coloca ali, vou fazer compra de medicamento. Mas você tem um contrato com a Roche, tem um contrato com a Eurofarma, tem um contrato com a Cristália. Não, eu vou comprar medicamento. Baixa o relatório, começa a fazer os pedidos. A hora que você termina de fazer a compra, né, o planejamento, você aperta um botão enviar, ele separa tudo bonitinho o que é de cada contrato. Não tem que ficar mais se matando. Aquele negócio assim, não, vou ver Roche, vou ver Eurofarma, vou ver isso. Não, vou comprar medicamento. Faça integração com o RP. Não sei que sistema vocês trabalham aqui. A gente trabalha com o Tazi. A integração foi em 15 dias. Aquele negócio que tem RP que fica, não consegue integrar. Como eles vão direto do seu servidor, muito rápido. Muito rápido a integração. E ali, suporte de fácil acesso. Você liga para os caras lá, manda um e-mail, o cara entra no Skype com você, você compartilha a tela, ele já começa a mexer e tal. A coisa funciona rápido. Então, aqui é uma tela de parâmetros, né? Você tem que fazer uma parametrização relativamente complexa, né? O analista da Planexo vem. E aí você começa a criar políticas. Então, ali eu criei políticas das curvas. Eu tenho uma política de fio, porque fio é um negócio específico. Consumo de fio é real? Não necessariamente. O fio sai da farmácia, vai para o centro cirúrgico. Quando você monta o kit, tem uma previsão, né? Muitas vezes volta. Você mandou 10 fios, voltam 9. Só que você precisa ter quantidade para movimentar. Então, você não pode se basear só em consumo. Então, você cria uma política para ele específica. Soro. A gente já tem fornecedor certo. Reposição semanal. Então, você cria uma política de programação, joga um calendário lá dentro, não mexe mais com nada. Aí aqui, a gente criou impresso. Lá a gente tem que comprar os impressos do hospital também. Comprar um cartão, 100 cartões custa R$100. 1000 cartões custam R$110, certo? Mais ou menos nessa coisa. Então, compensa você fazer uma compra para 6 meses. Certo? Então, você faz uma compra para 6 meses. Se você não criar uma política disso, ele vai te mostrar o quê? Está em excesso. Para que isso aqui é 6 meses? Dinheiro parado? Mas você vai criando as políticas e vai informando. Ó, isso aqui está em excesso por causa disso. Isso tem a mais por causa disso. Engenharia. A gente compra engenharia na Bionexo. É um item que assusta esse, né? Na hora que você vê ainda Dixon escrito no cadastro, meu Deus do céu. Então, tá vendo? 80 dias, tem itens específicos, sensores, tal. A gente tem serviço de engenharia clínica dentro do hospital. Então, a gente tem que ter isso aí também. Então, aqui é uma tela que você começa a parametrizar a ferramenta. Essa aqui, atividades diárias. Então, assim, chega de checklist. Ele já te dá pronto o que você tem que fazer. Está ali. Então, urgente. 700 itens de urgência. Então, atenção, vamos ver o que tem ali. Essa aqui é a tela legal de planejamento. Chega de planilha de Excel. Mas se tem aquele cara insistente, que gosta de um Excel, aqui também tem o CSV que você exporta ele e mexe do jeito que você quiser. Então aqui, eu tirei um print, pegou nesses itens aqui que estão normais, mas ele tem sinalizadores, tá? Por cor, cadastro dos itens, previsão de consumo. Aqui,
Ele te dá a quantidade original que ele calcula que seja o interessante. E aqui é a quantidade alterada. Se você não concorda com ele. Eu não quero comprar isso agora. Eu vou lá e eu posso mexer. Olha isso, que legal. O chefe seu, quando pede aquele... Pô, me manda os indicadores aí, como que está a posição do estoque. Eu quero saber. Quero saber, cara. Isso aqui, ó, dia 10/4, segunda-feira. Então, o que funciona esse negócio louco aqui? A parametrização vai te mostrar máximo, alvo, mínimo, muito baixo, muito alto. Pô, Rogério, mas você está com o estoque muito alto, cara. Né? Aqui, esse ponteiro aqui é o hospital inteiro. Esse ponteiro aqui são os estoques controlados pelos suprimentos. Por que a gente separa? Lembra que eu perguntei se tinha enfermeiro? Nesse pedacinho aqui desse ponteiro, carrinho de emergência, maleta e tudo, aquele subestoque que a turma não devolve para a farmácia. Tá aí. Eu não quero considerar ele para compra. Eu crio uma trava na maleta, crio uma trava no carrinho e esqueço ele lá. Faço reposição, faço controle de validade, estabilidade. Mas, se ela não deu baixa corretamente, isso pode interferir na minha compra. E quando você cada vez mais vem puxando para trabalhar com estoque menor, isso pode te atrapalhar. Aqui, a gente está um pouco elevado, porque a gente fez uma compra grande antes da alta da CEMED. Mas a gente vai fazer alguns comparativos ali na frente. Esses itens aqui, depois a gente também vai mostrar, mas esse botão, por exemplo, filtro. Gente, pensa assim, estabelecimento, se você tem mais de uma unidade, dá para você saber o que tem em cada uma. Por grupo de produto, por agrupamentos, então, compra conjunta, por exemplo. Fizemos uma compra conjunta, chegou lá, estoque de 6 meses de omeprazol. Eu vou lá, crio uma política, um agrupamento de compra conjunta, vinculo esses itens, explico o porquê que ele está em excesso, e ele me tira dos indicadores aqui. Então, tudo que você faz na ferramenta ali é justificado, é claro as informações. E é isso que o administrador quer ver. Aqui. Chega de ficar matando no Excel, né? Isso aqui está lá na internet, no Firefox, você abre lá, abre isso aqui. Isso aqui é o cenário do seu hospital. Todo dia ele é atualizado. Então, nível de serviço. O que é isso? O quão bem ou mal eu atendo os meus clientes, os setores, médicos, pacientes. Eu acho que está número bom. Esse mês, segunda-feira a gente fez a apresentação ontem, né? Não, ontem foi terça. Segunda-feira, apresentação dos indicadores. Nível de atendimento, 98,5. Acho que é um número bem aceitável de rompimento. Entradas e saídas versus estoque. Então, você vê agosto, tal, dezembro. Pô, o que você comprou em dezembro? Parada de final de ano de fornecedores, né? Você aumenta a compra, está explicado. Começou a baixar, aí começa a subir por quê? Alta de medicação. Evolução dos excessos. Olha que legal isso aqui. Quando a gente implantou, veio caindo, caindo, caindo. Subiu em dezembro, começou a cair de novo. Esse aqui, ideal, é o verdinho. Muito alto, vermelhinho. Então, todas as informações estão ali para vocês. Esse aqui, é o nosso resultado. 30/9, dia 1º/12. Está atual. Então, se você pegar aqui, 2 meses, a gente diminuiu 760 mil de estoque. 3 meses, coloca aí. Né? Aqui só um modelo de grupamento por contrato. Mas isso que eu falo para vocês. Uma ferramenta te mostra, né? Te dá segurança, informações claras, de fácil acesso a todos. Aqui, só um comparativo. Quando a gente fala de
nas ferramentas da Bio. Realmente elas são efetivas, sim. Mas, acho que foi o Marcos até que comentou, em relação a sempre a alta diretoria, a linha de gestão, está sempre comprando o projeto, sempre apoiando. Não só uma plataforma, mas quando você fala em gestão de estoque, a coisa começa lá atrás. Começa numa lição de casa que vai desde você acertar a parametrização do seu RP, o que é consumo, aquelas políticas de baixo estoque, não baixo estoque, padronização de carrinho, padronização de maleta. Sabe, o pessoal tem mania de criar local de estoque. Tudo, vamos pôr um local de estoque lá. Queria mais uma maleta, queria mais um carrinho. Para com isso. Dinheiro parado. Elimina essas coisas. Deixa o que é necessário. Maleta, enfermagem não, sem querer meter o pau, mas enfermagem não lança, não dá baixa. Aí toda vez que volta a farmácia, você tem que ficar caçando rastreabilidade para lançar e etc. Você não tem farmácia satélite? Se é emergência, urgência, tem o carrinho. Trava o carrinho, diminui o estoque e acabou. Então, a gente começou essa lição de casa lá atrás, onde a gente chegou a ter 7 milhões e 300 de estoque. Quando você vê aqui no final do ano, nós chegamos em 4 milhões e meio. Ferramenta ajuda? Ajuda muito. Resolve 100%? Não, vai dar lição de casa da gente também. Então aqui, redução do valor de estoque, redução do excesso de estoque, números de urgência. Chega de comprar de urgência, o que a gente estava falando aí, rentabilidade. Comprou de urgente, vai pagar mais caro provavelmente. Se a rentabilidade não é tão legal, perdeu dinheiro. A gente coloca aqui um item, toma cuidado com esse item, né? Otimiza colaboradores? Sim. Eu tinha 6 técnicos de logística, tecnólogos de logística, e um farmacêutico fazendo planejamento. Hoje eu tenho um farmacêutico e um tecnólogo de logística. Então, 5... Pô, você mandou 5 embora? Não. Acho que a gente mandou 3, né, Léo? Isso aí, em 2 anos, você pagou a plataforma. Mas aí o que a gente fez? Realocou funções dessas pessoas também. Então, isso otimiza tempo, né? Então, eu preciso ter um estoque correto, inventário cíclico, importantíssimo. Você tendo um estoque correto, seu planejamento vai ser correto, sua compra vai ser correta. Aumento do giro de estoque, isso é lindo, né? A gente tinha 0,7, fechamos 1,52 de giro de estoque. Então, informação importante. Aumento no resultado de negociações e prazo, porque quando você faz isso, tem uma ferramenta dessa, você enxerga lá na frente. Então, quero comprar para 3 meses. Solta um volume desse na Bionexo. Parece fornecedor lá do lugar que você não imagina. O cara fazendo barbaridades para te atender. Condição de pagamento, preço, bonificação. Aquele negócio, você comprar, eu vou bonificar 10% em produto e tal e tal. Isso você dá poder de negociação por compras. Então, ela te ajuda nisso também. Aqui, a gente coloca dicas de sucesso para uma boa gestão de estoque, né? Algumas sugestões, a gente viu aqui na conversa, pessoal muito atualizado, mas que vale aí trocar uma ideia. Revisão dos locais de estoque, né? Eu falei, padronização do subestoque, revisão da parametrização. Esses caras que ficaram no planejamento, a gente começou a colocar eles, auditoria das movimentações, transferência e consumo. A falta da baixa vai impactar na sua compra. Inventário cíclico. Fechamento mensal em datas fixas. Seu RP tem que ser fechadinho, no máximo 5º dia útil. Confronto com a contabilidade, né? Quem nunca deu uma diferença grande com a contabilidade aqui? E é um puta pau. Depois vocês vão colocar isso aí. A diferença é reconhecida o quê? Colocado como o quê? Perda de resultado da empresa, né? Então é importantíssimo. Quando você começa a cruzar todas essas informações, onde eu falo, a gente saiu de 7 milhões e pouco de estoque e chega em 4 milhões e pouco. Então, a ferramenta nos deu ali 700 e poucos mil. Ajudou bastante. Mas as ações de melhoria têm que ser contínuas.
Essa parte de recebimento, a gente também tem se organizado e ela permite que você faça, por exemplo, segunda-feira eu quero receber só medicamento. Né? A gente está começando a alinhar esse ponto também. Isso facilita muito a parte do entrada de nota, armazenamento, disponibilidade de área física e tudo mais. Né? E assim, o que a gente falou aqui, o Marcos tem a plataforma também, fez alguns complementos. Eu acho que o que a gente passou aqui não é 50% ainda do que ela faz. É muita informação, a gente está com ela há pouco tempo, o resultado é rápido, mas é que eu falo, você pode trabalhar o item específico, né? Tanto os lead times de entrega e de compra daquele determinado item, criar uma política para aquilo, vira uma coisa assim, a forma de trabalho é muito grande. A oportunidade para você estar com isso é muito grande. A gente começou, que foi aquela história dos contratos que a gente começou a falar, e cada vez mais a gente vê a importância de fazer a amarração de contrato, até para dar poder de negociação para o compras. Então, o BI pegou e extraiu já do Bionexo quais que eram os itens de medicamento, falando, né, de maior impacto. A gente colocou uma cotação lá na Bionexo disso. E aí o que eu falei, chove gente, né? Um fornecedor veio para negociar um contrato de R$600 mil por mês. Você imagina o que esse cara vai fazer para isso, né? Então, o BI ele te traz todas essas informações, te dá a oportunidade de chegar, olha, determinado item, esse, eu consigo fazer a amarração e fazer a negociação, o retorno que tem é muito grande. Quando nós implementamos a Planex e o BI, que foram juntos, nós conseguimos subsídios para fazer esses trabalhos estratégicos. Então, a gente conseguiu fazer um planejamento de compra visando a CMED desse ano. Então, a gente fechou isso no final de outubro. E o direcionamento do BI que ele falou é o seguinte, nós não conseguimos fazer isso pelo histórico da Bionex. A gente pode imprimir todos os relatórios, jogar para Excel. Com o BI, a gente conseguiu falar com os fornecedores certos. Então, a gente pegou 16 medicamentos de alto custo. A gente já sabia quem eram os principais fornecedores que têm as negociações melhores no histórico de compra e cotação, porque o BI ele te proporciona ver quem cotou e quem a gente comprou. E a gente conseguiu fazer o planejamento e segurar aí uma amarração de R$600 mil até a CMED, que agora com a CMED que saiu, a gente conseguiu manter o nosso preço médio muito bom. Então, é uma amarração, né? A Bionexo, a Planexo, ela consegue fazer todo o planejamento do estoque e dar subsídio para a gente negociar e fazer contrato, fazer negociações boas, né? Então, elas andam junto, né, querendo ou não. Só complementando, a gente trabalha muito ligado nessa parte de tanto de almoxarifado, compras em geral, e a importância mesmo de ter essa informação, você pega aí um contrato de 600 mil no mês, uma CMED de quase 5, quanto que você já teve de economia, né? Então... Rogério, posso só fazer uma observação? Claro, por favor. Um comentário, né? Nós começamos com o Bionexo em setembro do ano passado. Legal. Tá? E antes o comprador era um mero emissor de pedido. Pela outra plataforma, ele não conseguia negociar. Ele fazia a cotação, chegava no menor preço, ele colocava o pedido de compras. Né? Agora, o Samuel está aqui do meu lado, ele negocia item a item. Né? Então, ele faz a cotação, lança a cotação, recebe as cotações, e no menor preço ele ainda abre para negociação com o fornecedor. Ele consegue fazer isso. Né? Então, no Bionexo, a gente já conseguiu uma boa redução de custos aí. E quando entrou o Planexo, né, daí nós conseguimos mexer no estoque. Só de dezembro para janeiro, conseguimos uma redução de R$100 mil no nosso estoque. Só no primeiro planejamento que nós tivemos lá. Tá? E estamos trabalhando para conseguir reduzir mais. Hoje nós estamos trabalhando com estoque de no máximo 10 dias dentro da Santa Casa. É um hospital filantrópico, nós somos de alta complexidade, temos 324 leitos, é um hospital grande. Né? Então, é um trabalho ali diário, difícil. Desafio, né? E as plataformas estão nos ajudando muito nesse trabalho. Não, desculpa, seu nome? Sidney. Sidney. Perfeito o comentário. Né? A gente, como eu falei para você, a gente começou lá atrás usando o Bionexo em 2010. E hoje, assim, cada vez mais a gente vê, eu até sempre falo, esses caras loucos aí, cada vez que eles chegam com uma ferramenta nova, com alguma... Perde um tempo, cara. Senta lá com eles. Veja como funciona. Dá resultado. É impressionante, sim.
Em um mês você pagou a implementação. As pessoas... Você pega assim, quando a gente começou a ver, tinha cases lá, nego que reduziu 2 milhões de estoque. Aí você fala, pô... E a Bionexo ficou num namoro aí com a Santa Casa de 5 anos, né? Foi difícil da gente conseguir vender isso lá dentro, tá? Mas a gente está mostrando em números agora. O que você falou aí, Sidney, Santa Casa, filantropia, é uma realidade muito próxima da nossa, né? Nós temos 300 leitos, 324. Então, é uma realidade bem parecida. Acho que você viu a foto do nosso presidente, né? 75 anos. Aquele cara, negociador nato, né? Duro de tirar alguma coisa dele. Mas quando a gente chega lá, mais um nexo da vida, né? Ele já vira assim, tá bom, vai, pode pegar. Então a gente não tem mais restrição, porque ele viu o resultado que dá. Então é importante isso, o administrador seu, né, o provedor, participar, acompanhar, mostrar. E a facilidade que ele tem do acesso das informações, você trabalha tranquilo, cara. Trabalha tranquilo. O agrupamento das informações, né, acho que é uma constante isso na área da saúde. Nós temos as informações, muitas vezes, mas de maneira super fragmentada, ao longo do processo, ao longo dos sistemas. Uma coisa que a ferramenta fez muito pela gente lá no São Lucas, né, o Planexo, foi agrupar informações importantes para os processos de decisão. Hoje, eu acho que com as ferramentas a gente consegue tomar decisões melhores, mais objetivas e mais rápidas, né? Eu acho que quando a informação está muito... Eu sou o cara do Excel, né, que fica baixando. Então, às vezes, quando você precisa fazer um fechamento de um relatório mais longo, é uma coisa, mas quando você precisa de informações para agora, né, e aí você tem uma situação, você faz. Você tem a segunda, você faz. Na terceira, você já sabe que não dá mais tempo, aí você vai o quê? Psicografar a informação do sistema e tomar a melhor decisão possível. É isso que acontece, né? E com esse tipo de ferramenta, você acaba tendo mais objetividade e conseguindo tomar uma decisão muito mais certeira e de maneira mais rápida. Sem dúvida. É isso mesmo. Já a informação é em tempo real, né? Tudo que você precisar ali cruzar. Não sei se já colocaram o BI lá também. Utilizem. Você vai ver o que é informação rápida. Na hora você cruza, você monta o relatório que você quiser. Né? Facilita. O Léo tem essa vantagem hoje em dia, né? Não foi fácil. Quebrar a barreira de OPM é difícil. A gente sabe o mercado de OPM, a dificuldade que é, as parcerias com o médico, direcionamento de N coisas, né, que a gente acaba acompanhando, sabe o que acontece. Todo mundo aqui de hospital sabe que isso acontece. É muito claro, né? E aí, quando você pega na implantação da OPM Nexo, o que foi super importante, a Van participou na implantação com a gente, a autodiretoria reuniu todo o corpo clínico no anfiteatro. Pessoal, a partir de hoje, a compra vai ser assim. Foi o pessoal da Bio, apresentou como que era, né? Tem uma RDC, que já foi um tempinho, não me recordo, que exige que eles deem, acho que 3 marcas de opção, né? E hoje a gente não vê isso, né? Mas que a gente começou a cortar, ter acesso ao médico, né? A gente começou a dificultar muito para o fornecedor. E aí você começa a fazer o seguinte, como a gente é filantrópico, a gente tem material de SUS, material de convênio. O material de SUS, a gente fez negociação, né, Léo, com precificação diferenciada, conseguimos uma precificação de SUS também para a nossa operadora de convênio, né? E para um convênio muito parceiro da casa também conseguimos esse diferencial. Então, tudo isso daí demorou um tempo, né? A Bio já vai lá, ele te dá uma carga, eles fazem uma análise no seu RP, ver quais materiais você utiliza mais, com maior frequência, eles dão uma carga de cadastro para você, dentro daqueles itens, e dali você começa a cadastrar contrato, né? Você começa a fazer a reposição automática, que é o que a gente fala, sai um material, você dá um clique no botão, já sai tudo lá registrado, né? Você vai ter que disponibilizar, você já deve ter hoje um comprador mais focado na parte de APM, né? Então, outro ponto importante que a gente fez, a gente criou um setor de APM, tá? Não tinha, lembra, Van? Então, tudo isso envolve a revisão do seu fluxo interno. Então, nós criamos um setor de APM, nós direcionamos uma pessoa para cadastro, que é um negócio que vai ter que sair toda hora no lançamento, e a gente teve a parceria deles. E diretoria por trás. Ó,
fulano, doutor tal, não vai estar querendo aderir à plataforma. Chama lá o doutor tal, vamos conversar. Por que o senhor não quer aderir? É porque, às vezes, quando você fala do OPM Nexo, fica ligado ao setor de compras, né? Então, assim, por exemplo, o nosso hospital foi criado a central de OPM, que fica nas autorizações das entregas de materiais, controle do consignado e tudo mais. Mas se você envolve outros setores, sabe? Então, por exemplo, o pessoal de central de autorizações, ele vai estar lá, na OPM Nexo. O pessoal de central de OPM está lá. Hoje tem algum problema, alguma ação judicial, ele está na OPM Nexo. Então, não tem a rastreabilidade, entendeu? A confiabilidade do processo, ele está tudo na plataforma. E todo mundo se envolve. Então, para a gente, isso é muito importante. Porque é um processo do judicial de 2012. Ele saiu, tem que estar lá no registro da plataforma. E os fornecedores hoje, eles estão com total acesso daí. E você acaba passando o que o Rogério falou. Tanto que foi com os médicos, um fornecedor novo de OPM vem, a gente fala, ele tem que fazer o cadastro da plataforma. A gente não faz nenhuma cotação por e-mail, né? Então, isso é importante, porque todo mundo participa. Não fica, o setor de compras quer a OPM Next, porque vai ser mais fácil para eles. É para todo mundo, né? Então, para nós, assim, roda muito bem e roda perfeitamente. Só complementando também o que o Léo estava falando aqui, na plataforma, quando a gente fala rastreabilidade, a rastreabilidade desde o lote, registro de Anvisa e tal, e até as conversas, ele tem tipo, o usuário que acessa, ele pediu a reposição, o cara que cotou, fica tudo lá dentro. Então, é muito seguro o processo, né? E outra coisa, a gente começou a enxergar como que a gente foi quebrando essa cultura. A gente começou a enxergar que tinham materiais na casa que colocavam em consignado e não usavam nunca. O médico sempre direcionava o que ele queria. Até chegou um dia que nós perdemos a Sintes, até na época. Pô, Sintes é Johnson, né? Material ruim para usar, né? E aí a gente começou a negociar. Ó, vai ter que usar. Vai ter que usar, vai ter que usar, vai ter que usar. Fomos aumentando o número de fornecedores, tá? De consignado, travando o preço. E sempre assim, chegando para o médico, ó, doutor, preciso que você use um pouquinho daquele fornecedor também, né? Senão não vai ter opção do consignado para a gente aqui. Então, é um trabalho que, principalmente, sugiro começar o quê? Monte um setor de OPM, né? Traga a plataforma, comece a fazer a visão do fluxo e veja se é isso que a sua diretoria quer mesmo. O que a gente vê, Kelly e os demais, nesse caso de OPM, é um assunto muito polêmico, né? Quando fala essa palavra, o pessoal treme. Mas a gente percebe, vocês viveram isso, e a gente vê que dá para fazer, né? Existe uma espécie de arrebentação, vamos dizer assim, né? Igual na praia, né? Igual naquele filme do Náufrago, ele quer sair da ilha. E aí não vai, né? A onda... Então, depois que passa essa arrebentação, né, a coisa fica muito mais tranquila. Então, e existe um medo natural. Não, eu não vou enfrentar isso porque vai ter médico, o médico vai querer sair, né? Tem as ameaças, então não opero mais. Né? Essas coisas vocês devem ter passado por tudo. E aí a auto-administração tem que dar o apoio, porque senão compras fica sozinho. Aí não vai funcionar. Né? Se não tiver o apoio de cima, não vai funcionar. Né? E aí funciona, porque conversa com o fornecedor, conversa com o médico, vai lá, explica, e aí a mudança acontece. E a plataforma vai fazer a parte dela. Né? Mas tem toda essa parte coadjuvante, né? Vamos dizer, que tem que acontecer. Senão a plataforma acaba não sendo implementada ou até achando que ela não serve para nada. Né? O hospital fala, pô, isso aqui não serve para nada. Mas aí foi uma estratégia errada na abordagem. Da vivência nossa, concluindo, de uma forma geral, se você não tiver o respaldo da sua administração, qualquer dessas ferramentas que você for implantar, repense se vale a pena gastar o dinheiro. Tá? Tem que ter esse apoio, principalmente falando de OPM Nexo. Tá? E aí, quando a gente vai em Planexo e tal, vai entrar a equipe, fazer o cara usar a ferramenta, colocar lá o planejador. É importante treinar gestores, supervisores. Cara, senta do lado dele o tempo todo. Pelo menos os 3 primeiros meses. Saiba como aquilo lá funciona. Saiba como aquilo lá funciona. O pessoal da GT Plan, que foi quem implantou, eles passaram uma semana ali com a gente, parametrizando. E aí você começa a mexer nisso, naquilo outro. Quando você começa a ver o que dá para mexer, aí você vai cobrar a sua equipe disso. Porque dá para fazer. Obrigado, Rogério, Sodati, né, Vanessa. Acho que foi bem proveitoso nossa manhã. Queria agradecer de verdade ao Hospital Fornecedores de Cana por ter concedido
vocês dois. Queria falar que isso, muitas das vezes, não é um resultado só do hospital, ou só da direção do hospital, mas sim de quem põe a mão na massa, né? Acho que o Marcos do São Lucas, a gente conversou sobre isso semana passada. Vai ser nosso speaker no evento de Bauru, no dia 10 de maio. A minha intenção, enquanto administrador, para todos os meus clientes, para todos os hospitais dentro do país, é que tenham o suporte necessário de uma boa gestão. Antigamente, há 10 anos atrás, a gente falava, mas lá é Santa Casa, e lá nunca vai ter isso, lá nunca vai desenvolver nesse nível, né? E hoje a gente tem uma safra de excelentes administradores, compradores, e principalmente, pelo que foi falado aqui um pouquinho, de pessoas comprometidas com todo o processo que anda dentro do hospital, seja ele de compra, seja ele de planejamento, e, enfim, de gestão como um todo. Então, agradeço vocês dois e o Hospital Fornecedores de Cana. A gente tem um recado aqui, acho que da nossa marketing, que se deslocou de São Paulo, que é ela que montou todo o evento. Vocês vão receber no e-mail uma pesquisa de satisfação sobre o evento. Não sei como vai ser enviado, ainda sou eu, se é a Renata ou se é a própria Bionexo. Gostaria que vocês participassem lá de como foi, como foram avisados, inscrição, como está o geral do evento. Bom, gente, da minha parte, obrigado. Bom retorno para todo mundo, para quem veio de perto, para quem veio de longe. Agradeço a atenção de todos, tá bom? Bom, eu queria dar os parabéns para a nossa área de marketing, né? Porque a gente sabe que organizar esses eventos é muito difícil, dá muito trabalho, e é um trabalho que às vezes fica de bastidores, né? Porque para a gente estar aqui e ter esse evento, como foi hoje um sucesso, né, tem todo um pessoal trabalhando, junto com ela tem mais outras pessoas que a gente também não vê, mas também estava trabalhando. Então, por favor, transmita os parabéns a toda a equipe. E o próximo evento vai ser em Bauru. E vocês também estão convidados, tá? Não é porque é em Bauru que não está convidado. Qualquer cliente pode ir em qualquer evento nosso. Aí é só questão logística, né? Quem quiser dar um pulinho lá em Bauru, vai ter um evento, né, onde nós vamos apresentar, o Marcos vai apresentar o case dele, né, aqui de Ribeirão. Então, todos estão convidados. Vai ser no dia 10, né? 10 de maio. 10 de maio lá em Bauru. Então, fiquem à vontade. Obrigado, gente. Até mais.